E o tema que eu escolhi hoje para conversar com vocês foi um tema sugerido aqui pela nossa colega. E eu resolvi falar com vocês sobre inventário. Porque, querendo ou não, todo mundo aqui vai ser herdeiro um dia. Nem que seja herdeiro de contas ou herdeiro de bens mesmo, mas todos vamos ser. Mais cedo ou mais tarde. Mas afinal, o que vem a ser inventário? A gente vai falando essa palavra no dia a dia e acaba que a gente vai perdendo o significado dela. Mas o inventário nada mais é do que uma listagem de bens. Isso no dicionário Aurélio e isso na guia jurídica também. Então, ao decorrer da vida, a gente vai acumulando patrimônio e quando a gente falece, esse patrimônio ele precisa ir para uma outra pessoa. Só que não tem como a gente transferir esse patrimônio simplesmente para quem a gente quiser ou da forma como a gente quiser, porque a gente também já não vai estar aqui. Por isso que é feito esse trâmite formal, que é o inventário, para que vai passar a propriedade dos bens para outras pessoas, para os herdeiros. E antigamente, quem aqui já não ouviu falar de inventário, que demorou anos, que o inventário não deu certo, que foi muito caro? Todo mundo que já passou por uma situação assim ou já ouviu falar? Uhum. Então, antigamente era assim mesmo. Demorava-se muito para fazer um inventário. Tinha vários trâmites muito formais, muito rígidos. E nesse meio caminho muita coisa acontecia. E ia só deixando o trâmite ainda mais difícil, ainda mais oneroso para as partes e mais demorado. Mas com o passar do tempo, as legislações foram se atualizando. E hoje em dia a gente tem vários trâmites que a gente consegue fazer de uma forma mais rápida, que a gente consegue fazer no cartório, que não vai precisar de decisão judicial, que não vai precisar de muitos custos. E hoje a gente consegue fazer, então, o inventário através do cartório em 3 passos. E eu digo isso e posso provar, porque a gente já fez. E hoje a gente consegue fazer inventário em menos de um mês, seguindo esses 3 passos. Quais são eles? O primeiro passo, e o mais difícil, seria essa questão de reunir toda a documentação. Mas, apesar de ser difícil, porque é trabalhoso, você tem que ir no cartório, são documentos simples, não é nada assim que as pessoas não tenham em casa. Os documentos que a gente vai ter que reunir, depois a gente vai ter que pagar o imposto de TCMD, que é o mais custoso que vai ter no inventário, e assinar no cartório e pronto, é isso. Então, vou falar dos 3 pontos só para a gente ter uma noção. Essa documentação que a gente vai ter que reunir, o que é? RG, CPF e os documentos dos bens que estão sendo inventariados. Essa documentação precisa ser atualizada. Então, para quem é solteiro, a gente vai precisar da certidão de nascimento atualizada. Para os casados, a gente vai precisar da certidão de casamento atualizada. Para quem é divorciado, vai precisar da certidão de casamento averbada com o divórcio. Não adianta levar aquela certidão de casamento lá do ano que casou, não vai resolver. A gente sempre precisa dela atualizada. Documento dos bens, então matrícula de imóvel, documentos do carro. E é isso de documentação. Depois que já tiver toda a documentação organizada, a gente envia para o cartório, a gente vai fazer a minuta da escritura e vai para essa parte do pagamento dos custos. Que é o momento que todo mundo ali se assusta, mas quando a gente lembra que a gente está adquirindo uma propriedade, tudo tem seu ônus e tem seu bônus, né? E o ônus também seria ali a questão dos impostos. No Paraná, o imposto ITCMD ele é 4% sobre o valor total da herança. Então a gente soma lá todos os bens que vão ser transferidos e vai ter esse imposto de 4%. Além desses impostos, a gente vai ter que pagar essas certidões atualizadas, que é ali 40, 50 reais. A gente vai precisar pagar também a escritura. Então, quando você faz o inventário, você vai no cartório e tem uma escritura. Nessa escritura está escrita de quem são os herdeiros, quem que faleceu, quais são os bens que estão sendo inventariados. Essa escritura ela varia de valor e depende do valor da herança. Então, veja. Se hoje a gente tem uma herança de 200 mil, essa escritura é de R$ 1.500. Não é nada muito exorbitante.
o que mais pega mesmo é o IPCMD. Depois disso, a gente vai agendar um dia no cartório, vai todo mundo lá e a gente assina essa escritura de inventário e está pronto o inventário. E assim, gente, qual seria o meu conselho hoje, depois da gente já ter experienciado alguns causos lá no escritório? Depois que a pessoa falece, o mais importante é fazer o inventário logo. Por quê? A gente teve 2 casos emblemáticos lá, que surgiu muito problema porque demorou muito tempo para fazer. Um dos causos foi que a mulher, ela era casada no regime de comunhão universal de bens. E nesse regime, compartilha-se também herança. Só que a pessoa era casada, se separou, passou muitos anos e daí ela foi fazer o inventário. Só que o ex-marido dela tinha direito nessa herança. E daí vocês pensam o problema que foi a gente conseguir convencer o ex a renunciar à parte dele. Né? Então a gente teve que ir atrás. Essa nossa cliente, ela teve todo esse problema de ter que conversar com uma pessoa que não quer mais. E teve todas essas burocracias, porque esperou-se muito tempo para fazer o inventário. O segundo caso também que a gente teve lá foi uma questão de um dos herdeiros que acabou indo morar fora do país e a gente não encontrava ele. E a gente precisa da assinatura de todos, ainda que seja feito por procuração. Então já foi um transtorno para a gente conseguir encontrar ele. Quando a gente encontrou, de explicar a situação para ele, ele não queria dividir os custos, então foi bem burocrático. Mas foi uma situação que, se a gente tivesse resolvido assim que a pessoa faleceu, não ia precisar desse outro herdeiro, que já era de uma segunda geração. Então esse é o meu conselho que eu deixo hoje para vocês. Se precisar fazer inventário, faça o quanto antes. Assim vocês podem estar evitando uma dor de cabeça de uma coisa que dá para ser resolvido muito mais fácil. Obrigada a todos pela atenção. Eu espero ter esclarecido alguns pontos e caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui meus contatos.